E aí, fera, beleza? Resolução da terceira questão do capítulo 4 do livro 3, certo? De hidrostática, beleza? Ela fala o seguinte: durante uma experiência, um estudante de física no interior de uma piscina cheia de água enche com um gás leve um balão feito com uma borracha de peso desprezível. Cara, ele falou peso desprezível, já sei que não tem equilíbrio envolvido na questão, certo? Então, eu já desconsidero que existe o peso, beleza? Enquanto o estudante enche o balão, dois colegas seguram firmemente esse balão no fundo da piscina. Quando completamente cheio e vedado, o balão tem uma massa de 500 gramas, certo? É um pouco contraditório ele falar que desconsidera o peso, mas tem massa, certo? E como a gente sabe que é na Terra, então tem gravidade, então teoricamente teria peso, mas ele desconsidera, certo? Então, entende o que ele fala, mas entenda também que a física aí está um pouco contraditória. Mas enfim, continuando. Desconsiderando a força-peso, ele fala novamente, certo? Ele fala novamente, então desconsidere, certo? A força-peso. Ele já tinha falado no início, falou novamente, desconsidere, beleza? É estranho, novamente. O corpo tem massa, tem gravidade atuando em cima do corpo e ele não tem peso. Mas a questão fala isso, certo? Que é para desconsiderar. Que atua sobre o balão. É possível afirmar que quando os estudantes o soltam, ou seja, soltam o balão, ele sobe com uma aceleração em metros por segundo ao quadrado de... Cara, vê, eu vou desenhar aqui para a gente entender fisicamente o que é que está acontecendo. Eu tenho o recipiente, certo? A piscina, enfim, onde é que eles estejam, certo? E aí ele tem um balão no interior desse recipiente, certo? Eu tenho um balão aqui, beleza? Esse balão, ele está cheio de gás, certo? Em seu interior. Ele está cheio de gás em seu interior. E aí ele fala que esse balão aí pode ser desconsiderado o peso, certo? Então, se não tem peso atuando nele e ele sobe acelerado, quer dizer que tem uma força empurrando ele para cima, certo? O peso já foi desconsiderado. Aí lembra comigo, todo o corpo dentro de um fluido, certo? Um recipiente cheio de gás, um recipiente cheio de líquido, sofre um cara que a gente chama de empuxo. E esse empuxo, ele tem a tendência de expulsar o corpo para fora de si, certo? Para fora do líquido. Então o empuxo empurra o corpo para cima. Como eu desconsidero o peso, a única força que eu posso considerar e atuando é o empuxo. Beleza? Então, da segunda lei de Newton, eu lembro que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como na força resultante é o resultado aí vetorial das forças e só tem uma força atuando, a própria força resultante é exatamente o empuxo. Só tem ele atuando, então ele é a resultante, certo? Beleza? Massa. E o que é que a questão pede para a gente? Ela pede a aceleração. Então, se tu acha o empuxo tendo a massa desse corpo, facilmente tu acha a aceleração. Então, no lugar da força resultante, já coloquei um empuxo, que é igual a massa vezes a aceleração, certo? Cara, empuxo por fórmula é densidade vezes gravidade vezes volume. Densidade de quem mesmo? Isso, a densidade do líquido. A gravidade, 10. E o volume, submerso do corpo que está dentro do líquido. Ou seja, é o volume deslocado de líquido. E o volume deslocado de líquido é igual ao volume submerso do corpo, certo? Então eu botei VS como volume submerso, mas eu também posso escrever como volume do balão. Beleza? Que é o balão que está submerso. E aí a gente praticamente mata a questão, certo? Então vamos finalizar. No lugar do empuxo, densidade do líquido, gravidade e volume do balão, certo? É igual a massa vezes a aceleração. Como a força resultante é atuante no balão, então essa massa daqui é a massa de quem? Isso mesmo, a massa do balão, porque a força é atuante no balão, certo? Essa força resultante. A densidade do líquido, ele já me deu. E, cara, lembra, as unidades são importantes. Se tua gravidade está em metros por segundos ao quadrado, a densidade também tem que estar em metros, certo? Confere aí. A densidade está em quilogramas por metros cúbicos. Então, perfeito, encaixou direitinho. Então, 1000 é a densidade, a gravidade vale 10. O volume do balão, ele já me deu o volume do balão, ó. Volume de 0,02 metros cúbicos. E já está em metros cúbicos. Então, morreu. Como é o balão todo
todo que está dentro do líquido, então eu já posso colocar 0,02, certo? Que é o volume submerso do balão, que é o volume total dele. A massa do balão, 500 gramas. Lembra, a densidade da água está em quilogramas por metro cúbico, certo? Então, você tem que colocar a massa em quilogramas também, do balão. Se são 500 gramas, tu pode transformar isso para quilogramas. Como é que eu faço isso? Fácil, divide por 1000. Então, 500 dividido por 1000, 0,5. É a massa do balão, certo? E a aceleração é o que eu quero, beleza? Fera, dá uma pausazinha, rever tudo que eu fiz para ver se o raciocínio encaixou. Se já encaixou, vamos embora. Se não, pausa para tu poder continuar, certo? Cara, olha o que eu vou fazer. Eu vou andar uma, duas casas. Se eu aumento duas casas, é como se eu estivesse cortando 2 zeros aqui, certo? Então eu vou ficar com 10, que sobrou do 1000, vezes 10, vezes 2, igual a 0,5, certo? Eu percebi agora que eu cometi um pequeno erro. A densidade do líquido não é 1000, certo? É 1100. Então aqui, ó, eu vou riscar aqui em cima. Isso aqui era um 1, certo? Aqui também é 1. Beleza? Então no lugar de 10 aqui vai ser 11, certo? Que eu cortei 2 zeros, ficou 11, certo? Então, perdão aí pelo erro. Continuando. 11 vezes 10 vezes 2. Isso aí vai dar quanto? 11 vezes 2 vai dar 22. 22 vezes 10 vai dar 220. Tudo isso aqui igual a 0,5 vezes A. Beleza? Então, finalizando, o A vai ser igual a 220 dividido por 0,5. Eu lembro que na minha época, dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 220 vezes 2 vai dar exatamente 440. Como é a aceleração, lembra que está tudo em metros, está tudo no SI, então metros por segundos ao quadrado. É a unidade da minha aceleração. Beleza? Fera, questão é chatinha? É. Complicadazinha? Nem tanto, mas é chata, certo de entender. Se liga que as unidades é o que pode fazer com que tu erre, beleza? E lembrando, essa densidade aqui eu usei como 1000 porque costumeiramente a densidade da água ela vale 1000, certo? Mas nessa questão vale 1100. Então cuidado para não cometer o mesmo erro, certo? Use os dados que ele te fornece na questão, certo? Então já posso dizer que essa alternativa é a letra A, beleza? Então, um abraço a todos e até a próxima. Compartilha e curte aí, beleza? Ajuda a gente a alcançar muita gente, certo? E até a próxima.